pouco do case iFood, implantando data governance de maneira rápida e barata. Quero convidar ao palco Karina Piva, que é Analytics Manager do iFood. Seja bem-vinda. Bom, essa sou eu, com cara de palhaça, vendendo comida online, de verdade, num fórum de restaurantes, explicando para eles como é que tira boas fotos. Meu nome é Karina Piva, mais conhecida como Piva, não me chamem pelo meu primeiro nome. Eu sou gerente de dados no iFood e eu participei do projeto de implantação de governança lá dentro. E eu achei que foi um case de sucesso e por isso eu trouxe. Eu juro que esse não é daqueles, nossa, cases de sucesso para vender daqui para fora. Não, eu sou tipo, meu Deus, a gente precisa contar disso para o mundo. Então é por isso que eu estou aqui. Eu sou, curiosidade sobre mim, eu sou quase engenheira, eu fiz 4 anos e desisti. Me formei em pedagogia, me pós-graduei em sociologia e trabalho com dados. E trabalhei, já estou há 8 anos no mercado, trabalhando em outras startups, tipo... Gente, eu estou com dificuldade. Trabalhei em outras startups, tipo 99, Uber, Samap, iFood. Então, alguns lugares em que eu já vi governança feitas de formas bastante diferentes. O que eu queria fazer antes da gente começar aqui? Eu vou fazer uma interação, porque vocês estão muito animados, então vocês precisam falar comigo. E eu quero que alguém, que eu vou escolher aleatoriamente, me responda quantas pessoas estão participando desse evento. No do WhatsApp tem 50. Quantas pessoas você acha que estão participando desse evento? Umas 57. Tá bom? Vocês estão considerando as pessoas que vêm na palestra ou só o fato delas terem se inscrito no evento? Não faço ideia. Nossa senhora, nem tentou. Vou dar mais uma chance. Quantas pessoas estão participando desse evento? 80. Muito bom, obrigado. Vocês não conseguem chegar à conclusão de um KPI fácil, que era só contar em volta. Mas muito obrigado. A gente já pode começar que ninguém tem a menor governança de dados com total controle das informações aqui dentro. Então, imagina quando vocês não têm. É isso que a gente queria resolver. Governança de dados nada mais é que ter os dados disponíveis de qualidade e relevantes. Ai, Piva, mas também tem que ter eles desde o começo, cuidar da vida, do ciclo, do descarte. Tem esses negócios aí, mas eu estou mais preocupada com essa parte hoje, que foi onde a gente especialmente atacou no iFood, tá? Então, a gente vai falar um pouco o que é governança no iFood, a gente vai falar sobre o sistema de governança faça você mesmo, vamos falar das metas que a gente colocou lá dentro e a gente vai falar o quanto que isso custou, quanto que isso gerou de valor, o que a gente achou que era legal de todo esse projeto. Para começar, a gente tem que relembrar e colocar tudo na mesma página, que um time ele é feito de pessoas, mas ele também é feito de plataformas, processos, estratégias, coisas que custam dinheiro. E se a gente fala para o nosso diretor que a gente vai reduzir o custo, aí sim ele fala, como? E olha assim para mim, ó, duvido. E aí é assim que a gente começou a falar do tema de governança, em que a gente realmente achou que a gente conseguia mudar essa posição e conseguir tanto realocar melhor as pessoas, como também realocar melhor as plataformas e todos os sistemas que a gente já pagava. Então, a gente está falando de um custo do iFood aí mais ou menos de 25 milhões, tá? A gente gasta com pessoas todo mês e plataforma, então não é pouco dinheiro. Se eu realocasse qualquer milhão aí, eu já estava sendo muito bem sucedida. Então, eu vou contar uma história com uma pessoa hipotética, que eu, por acaso, também vou chamar de Piva, e ela tem 2 times. O primeiro time dela é um time de precificação, que tem 4 pessoas, e o segundo time dela é de rentabilidade, então eu não vou dar cupom para vocês em nenhum momento, parem de me pedir, por favor, obrigada. E essa pessoa, e eu, no passado, tive que passar pela implantação do sistema de governança. Faz 6 meses, tá? Esse projeto começou faz 6 meses. Quais problemas que a gente enfrentou aqui, que a gente estava, de fato, tentando cobrir com o case que a gente fez? A gente tinha diferentes cálculos de KPIs, que eu já mostrei para vocês que não é fácil fazer, isso que vocês tinham a resposta aqui na ponta da língua. A gente não tem visibilidade da fonte da verdade, então a fonte da verdade era o WhatsApp, é as pessoas que estão aqui, a pessoa que está no online, como é que é. A gente não tem um guideline de boas práticas. No caso aqui do evento de governança, a gente tem, a Mari acabou de passar por todo ele, então, por favor, gente, preste atenção nas dicas. A gente tem um ramp-up lento de pessoas novas, então, quando o pessoal chega, como não sabe os KPIs, não sabe onde estão, não sabe onde achar, não sabe como manipular, aí as pessoas passam muito tempo vendo isso.
E a gente tem um alto overhead, porque tem 2 pessoas fazendo a mesma coisa, já que a gente não sabe quem está fazendo o quê. E, por último, quando essas pessoas vão embora, elas ainda levam a informação com elas, porque elas não estavam muito bem documentadas. Essas são as dores que a gente enfrentou, que a gente tentou entregar, pelo menos agora, nesses primeiros 6 meses aí desse ano. E aí, o que a gente fez, né? O time da Piva, então, tinha alguns questionamentos. Eu chegava no meu time de precificação, o pessoal perguntava, nossa, mas quanto é que a gente cobra do restaurante? Porque, por incrível que pareça, a gente não sabe se é o que está no contrato, se é o que está no Salesforce ou se é o que está no billing. E a gente deixa a vida seguir. Então, a gente escolheu seguir pelo billing, que é de lá que a gente tira as coisas do P&L e bora. A gente não sabe o que é um pedido incremental, então eu coloco um monte de teste na rua e falo, eu vou diminuir seu preço aqui. E eu não sei medir, eu não tenho indicador de sucesso. Assim, a gente chuta e fala, beleza, bora, é nóis. Gente, é o iFood e a gente faz isso, só para vocês ficarem mais tranquilos quando vocês pensarem, eu também faço isso. Onde é que eu acho esse dado? Então, a gente quer inventar de fazer um teste novo, de vender visualização. Onde é que está o dado de visualização? Onde é que está o dado do portal? Nem sei. A gente manda lá num canal, que é tipo o centro de ajuda que o Gaioto ontem falou. Alguém vai me responder onde está esse dado, e tipo, seja o que Deus quiser. Em rentabilidade, já é um time muito mais ativo, já existe há mais tempo, a gente já está preocupado com a rentabilidade do iFood faz uns anos, então a gente já está perguntando em documentação de modelo, porque eu faço uma série temporal que vai prever quanto dinheiro que o iFood vai ganhar daqui 3 semanas para eu decidir se eu vou pôr investimento em marketing ou não. Eu estou lá dentro do time de negócio tentando convencer da nova estratégia de como é que a gente vai juntar o processo novo da modelagem com as necessidades deles anteriores. Então, é um momento bem diferente que eu tenho entre esses 2 times, mesmo os 2 estando embaixo de mim, mesmo os 2 respondendo para a mesma diretoria, tá? Só para vocês começarem a pegar aqui um pouco de contexto do que acontece. Então, a gente estava querendo ter um pouco de eficiência operacional, onboarding mais rápido das pessoas, informações acessíveis, visibilidade operacional do que tem de custo e o retorno sobre esse investimento. Tudo isso aqui vocês já sabiam, é o que todo mundo quer, porque a gente falou sobre isso ontem. Então, como é que a gente fez, que é a parte legal? A gente montou um framework de governança de dados. Nada mais é do que um manual, sei lá, não sei. Eu gosto dessas palavras bonitas que a gente usa para tipo, parecer que é muito chique, entendeu? E o framework começou mais ou menos assim. Temos dores, temos todos esses problemas aí que eu levantei, e aí a gente gerou um comitê de pessoas, que eram compostos por 3 grupos, a liderança, um conselho e o time de governança, que hoje chama DMO, Data Management Office, bem chique também. Eu vou explicar como esses 3 se conversam, mas esse grupo, quando recebia a informação da liderança dos problemas que tinha, gerou uma metodologia, que é o framework, metodologia e framework acho que são a mesma palavra, e um guia de boas práticas que foi transformado em metas. Como é que começou tudo isso? A liderança de dados foi lá e levantou um monte de necessidade. Falou, eu estou com um problema de overhead, eu tenho esse problema dos KPIs, eu tenho que ficar fazendo um monte de pastelaria, eu tenho que resolver tudo aquilo que eu falei antes. E aí, o conselho que já existia, né, esse grupo de pessoas que já existia, falou, vamos definir então a política e ver se todo mundo consegue seguir a mesma política. Aí o conselho, ele fala assim, faz a politicagem do rolê, senta aqui nessa mesa, fala, o que vocês acham da gente fazer isso? Senta ali naquela mesa, fala, deixa eu ver se vocês fazem isso. Aí quando está todo mundo na mesma página, volta para a liderança que prioriza tudo isso que foi decidido em conjunto e põe no ar. Tá? E aí o time de governança dá visibilidade. Gente, olha como isso funcionou, olha quais são os nossos dados, olha quais são as nossas metas, qual a nossa pontuação, olha quanto dinheiro a gente guardou. E a cada 6 meses a gente repete isso, refina e repete, né? Isso aqui poderia ter sido um pouquinho melhor. E aí a gente vai fazendo isso comumente. Mas é um time de algumas pessoas que sentam num comitê de cúpula, assim, numa sala secreta, tipo a gente aqui, e discutem o que vão fazer com a governança do iFood, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a discutir que precisavam entender qual era o estágio de maturidade que cada um dos times estava. Então, não é minha empresa. O iFood não tem um estágio de maturidade único e exclusivo. Quem tem o estágio de maturidade é o time. E como é que eu defino ele? Eu defino pela necessidade do negócio. Então, não importa dados. A gente, assim, esquece. Tá? Assim, eu cheguei lá, esqueci de todo mundo, fui lá fora, perguntei para o time de negócio e volto com a resposta. E aí a gente tem 5 grupos de maturidade, a gente se inspirou num documento do Stack Overflow, que divide os times em estágios de maturidade, e a gente pegou emprestado essa ideia para usar no nosso modelo, nosso framework. O primeiro estágio é um processo manual de dados.
Então, sabe, festa da planilha? Cada time tem a sua planilha que define os seus indicadores, que nenhum bate com o outro, e você chega nos números lá. E a história do Gaioto ontem falando, alguém me disse isso, outra pessoa disse isso. Então, é aí que tem que tomar muito cuidado. E aí, nessa festa do Excel, né, essa festa da planilha, ela é normal e ela acontece em qualquer time que é muito novo e muito incipiente. Eu não preciso fazer um time de precificação que acabou de ser inventado, que tem meia dúzia de gente, passar por 500 processos de governança. Não tem nem condição, não tem tempo, não tem gente suficiente para organizar o rolê. Deixa ficar bagunçado e deixa o negócio precisar de mais controle. Mas Piva, como é que o time de dados entra aí? É fácil, a gente tenta automatizar planilhas, ensinar eles a mexer no Excel. Parte do trabalho. Aí o segundo momento é o oceano de dashboards. Então, a gente já está convencido que a gente tem que ter os dados no Data Lake, que está meio curado, e eu tenho vários indicadores. Então, eu preciso acompanhar o número de participantes do evento, eu preciso, agora, número de participantes do evento no online, agora, número de participantes no evento que usam tênis, número de participantes do evento que não sei o que lá. Sabe aquele dashboard que tem tanta informação que você não sabe mais para que olhar? Então, essa é a fase, porque todo mundo já acha que tem controle dos dados, está tentando fazer decisões estratégicas em cima desses dados, mas ainda não sabe muito bem qual é o indicador que importa. Isso é um segundo momento. Um terceiro momento é dados em conjunto dos negócios. Aí já tenho a base curada, já tenho os indicadores, só que ainda fica aquela briga de coloquei esse teste, funcionou, não funcionou, vamos tomar essa decisão, quais foram os comportamentos dos usuários. Então, a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho em alguns pilares, que eu vou comentar já quais são. O quarto é dados proativos, que eu acho que eu trabalhei em poucos times que eram dados proativos, em que eu, como time de dados, podia ter a minha agenda em que eu ia falar, precisamos olhar tal coisa, vou participar da estratégia do iFood, vou trazer minhas ideias para o planejamento estratégico, vou criar um monte de coisas em cima e trabalhar em sinergia com o negócio. Não é mais uma briga, é uma colaboração, né? Não é uma guerra ali de corda. E, por último, o estágio do Nirvana. Não conheço, mas ele existe. Ele estava previsto ali no texto. Como é que ele existe? Eu tenho, então, todo esse processamento bem feito, eu tenho dados curados, eu tenho time sinérgico, eu tenho as pessoas bem alocadas, eu tenho os processos, é tudo governado, é tudo organizado, eu tenho gente suficiente para fazer tudo, não tem overhead. Então, quem conhece essa empresa, por favor, me avisa, que eu achei muito interessante como estudo de caso, mas esse é o objetivo de todo mundo aqui. No iFood, a gente tem estágio 1, 2, 3 e 4 acontecendo simultaneamente em times diferentes, tá? E nem todo mundo precisa estar no mesmo estágio. Como assim? Eu, né, que tenho aqui nessa ideia hipotética, no meu time de precificação está tudo uma zona, porque a gente está colocando teste no ar toda semana, em cidades diferentes, mudando preço, mudando incentivo, mudando tudo. Então, a gente está no estágio 1, né? Não tenho como ter controle disso, porque eu preciso simplesmente auxiliar o meu time de negócios a tomar decisões mais rápidas. O quão mais rápido isso for, se isso precisa ser numa planilha, paciência. Agora, quando eu falo de rentabilidade no iFood, esse tema é um pouco mais sensível, um pouco mais importante, ele precisa ter uma sinergia aí com as necessidades, precisa ser mais proativo, precisa trabalhar em conjunto. Então, eu estou no estágio 2, mas deveria estar no estágio 3, que é esses dados proativos aí, que eu estou esperando. Piva, como é que você sabe que você está no estágio 2 e não no 3? Você não tinha que estar no 3? Sim, eu tinha que estar no 3. Eu vou chegar lá. É esse o meu objetivo. Se acalmem. Eu ainda tenho 16 minutos e 15 segundos. A gente olhou os pilares de maturidade. Então, para cada um desses estágios de maturidade, a gente investiga 7 pilares. Quais são eles? Eu vou tentar passar assim mais ou menos rápido. Então, arquitetura. Os dados estão curados, onde eles estão e como eles estão localizados. Tá? Vou falar de plataforma. Que plataformas tem, quem tem acesso, como consegue esse acesso, esse software é necessário, sim ou não? Governança, no caso, existe documentação, existe guideline, existe guia de boas práticas. Estratégia, a gente participa dados da estratégia, a estratégia é construída a 4 mãos, a estratégia ela permeia as decisões de ferramentas de dados. A gente olha literacy, no caso, alfabetização de dados. Os outros times têm independência para mexer nos dados sem o time de dados? Eles conseguem fazer isso sozinho? Processo, a gente tem um processo para curar, a gente curar a tabela, a gente tem um processo para atualizar modelo, a gente tem um processo para fazer solicitação de demanda, qualquer tipo de processo.
E pessoas, que eu digo que esse é o mais difícil de fazer. A alocação correta de pessoas, como está a estrutura desse time, qual é a senioridade que eu preciso, como é que eu mexo nisso, tá? Então, a gente olha esses 7 pilares e foi assim que a gente decidiu que a Piva estava no estágio 2. Tá bom. Piva, você está falando várias coisas muito abstratas para mim, certo? Porque que lindo, todo mundo já sabe dessas coisas, é só ler na internet, eu sei. Então, como é que a gente fez? O nosso framework consiste em um formulário com 73 perguntas. No meu caso, eu tenho 2 times. Eu respondi 146 perguntas sobre os meus estágios. Cada um desses pilares, eles têm mais de uma pergunta, né? Eles chegam a ter mais ou menos 10 perguntas. Eles têm alguns temas lá dentro, e esses temas vão te enquadrar em qual situação você está. Tem um pointer aqui? Tem. Então, aqui, ó, eu começo pelo pilar, que são os 7 que eu falei, depois eu passo pelo tema, e aí são vários temas. Eu não compartilhei, obviamente, a planilha inteira, porque são 73 perguntas. Mas aqui é um exemplo. E aí tem uma pergunta. O time possui processo de publicação e alteração de dashboard? Então, aqui, claramente, dentro de processo, gestão de tarefas, não. Então, qual estágio esse não é? A gente tem uma matriz gigantesca que classifica qual estágio que é. Ah, Piva, mas você tem várias coisas que você faz que está no estágio 3 e algumas que estão no 2. Então, eu estou no estágio 2. Eu preciso passar inteira para o 3. Quais são as coisas do estágio 2 que eu passo para o 3? E aí que a gente passa para o exemplo. A minha planilha é um pouco comprida. Eu estou trazendo para mim as colunas aqui que eu acho mais interessante, tá? A gente traz lá a questão. Esse tema é discutido no planejamento estratégico? Situação atual? Sim. A situação objetivo? Sim. Então, a minha planilha diz, parabéns, você está em linha, você não precisa fazer nada. É óbvio que eu trouxe o melhor exemplo para mim, né? Ó, aqui, estou brilhando na vida, gente. Aí, o próximo, infelizmente, eu já não brilhei tanto. Em relação a mudanças de regras de negócios aplicadas aos dados, a situação atual, elas são constantes, a situação objetivo estão documentadas e raramente mudam. Olha, é difícil ter regras de negócio que raramente mudam dentro do iFood, porque o iFood muda como empresa muito rápido. E aí, só que mesmo assim, eu preciso conseguir garantir que eu vou saber dizer quantos participantes estão acontecendo, né? Quantos usuários ativos, de onde vem o dinheiro do iFood? Essas perguntas não deveriam mudar nunca, e são elas que eu quero catalogar. Então, eu preciso mudar, e eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? Sim, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Aí, por último, a terceira e última situação é como está a capacidade de novas pessoas conseguirem atuar nos dados? Aí eu falei, sempre demanda muita interação. Então, sabe aquela pessoa de negócio que fica lá no Slack mandando mensagem para você, tipo, me ajuda a fazer essa query aqui? Me ajuda a achar esse dado aqui? Faz só um negocinho aqui rapidão? Entendeu? Essa pessoa tem que parar de te perguntar, não que você não goste dela, mas porque esse é o objetivo, todo mundo autônomo e com acesso a essas informações. Então, isso é a minha situação objetivo. Mas eu, Piva, como adulto responsável, tenho o poder de dizer não vou fazer nada a respeito disso, porque eu tenho 73 perguntas para responder, não consigo priorizar 73 coisas, então eu vou escolher as que mais me incomodam. Então, a manutenção das regras de negócio me incomoda mais do que as pessoas lá me perguntando. Então, a gente elencou assim, as nossas prioridades. Nem tudo precisa de atuação. É bom que eu deixe escrito no slide. Então, como que a gente faz todo mundo ser responsável por essas mudanças que eu estou sugerindo? Eu já dei a resposta, só quero conferir se vocês estão prestando atenção. Dinheiro. Dinheiro. Quem mais? Só isso? Todo mundo concorda. Dinheiro, unânime. Bom, tudo bem, vocês acertaram, porque você põe nas metas, porque meta é o quê? Dinheiro, se mexe no bolso do food lover, o food lover acha isso a coisa mais importante do mundo. Então, 20% da minha meta, ela depende de eu alcançar os meus objetivos de maturidade. Então, eu fecho isso aqui com questione-se. Qual é o custo de oportunidade que vocês estão perdendo deixando a governança de dados correr de uma forma ou burocrática ou muito centralizada? Quanto dinheiro vocês poderiam economizar em plataformas, em gente acessando as coisas? Não sei. 2, como seria levar a conversa para o C-Level, agora que vocês sabem que é só falar de dinheiro que resolve o problema? Eu sei que vocês já sabiam, mas eu ensinei um jeito de medir, é só você medir quanto espaço de cluster você resolve, e aí
Aí corta umas pessoas, a gente fez umas demissões também, mas... onde governança é mais importante? Então, no meu time de precificação, eu literalmente não fiz nada. Fiz algumas coisas assim, porque sei que esse assunto vai surgir, mas não era da minha obrigatoriedade, então eu dei toda a minha energia para garantir que meu time de rentabilidade se desenvolvesse e passasse para o próximo estágio e andasse. Então, para não precisar também gastar tanta energia com todo mundo. Quais esforços atuais estão alinhados com a sua necessidade? Será que você não está querendo entregar um negócio que está muito à frente do que você realmente precisa? E 5, como que a sua governança pode ser acelerada? E aí é aqui que eu volto a falar para vocês, bora para as metas, investe todo mundo aí para pôr todo mundo na mesma página. E é isso, obrigado. Aqui está LinkedIn, e-mail, meu Instagram profissional, porque agora eu sou assim. E eu queria agradecer as pessoas do iFood que participaram da criação desse documento, da criação desse projeto, que é o Sidney, o Pedro, a Dani, o Elton e a Thaís. É isso. Perguntas? Fiquem à vontade para levantar as mãos. Ai, temos perguntas aqui no Eu ia ficar presencial. preocupada se vocês não tivessem perguntas. Olá, nem combinamos hoje, hein? Tudo bem? Parabéns pela apresentação. Queria entender um pouquinho mais como está a sua estrutura relacionada no organograma mesmo dentro do iFood, para quem que você responde, como que você reporta, como que vocês posicionaram toda essa área de governança dentro da organização. Ótima pergunta. A gente acabou de fazer uma mudança, agora a parte de dados responde para a estrutura de tecnologia, antes a gente estava em crescimento, não me pergunte por quê. Então, a gente está dentro de tecnologia e tem um diretor, cada diretor tem 6 heads, que cada um é para uma unidade de negócios. Então, eu tenho uma de mercado, eu tenho uma de food delivery, uma de fintech, etc. E aí, embaixo dessas pessoas, tem os gerentes com seus respectivos times. A governança, quem que fica responsável é uma área cross de tech, então que tem gente tanto de, não só, o meu time é de analytics, né? Então tem analytics, tem data science, tem arquitetura e tem data engineer, eles são partes daquele comitê que eu mencionei ali atrás, e as lideranças de dados que levam essas informações para frente para o comitê. Então, eu não sou considerada uma liderança, eu sou só uma pessoa normal, o meu chefe que faz isso. Então, eu sento para discutir com o meu chefe, mas a gente puxa como se fossem comitês intermediários. Então, eu, meus pares, junto com o meu chefe, com o time de arquitetura, para tentar levar essa discussão para frente das dores que a gente tem. Respondi? A gente tem mais uma pergunta aqui. Olá, Karina, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é mais como você é de analytics, eu achei bem interessante, porque foge bastante do perfil do público que tem aqui, né? Como é que você conseguiu engajar o time de analytics a participar realmente ativamente desse processo de governança? Lá, pelo menos na Via, a gente sofre bastante, né? Porque o time de analytics cria bastante tabelas, bastante análises no sandbox deles, e quando a gente fala de vamos documentar, vamos ter um pouquinho mais de informação, parece que está cortando, assassinando a pessoa, né? Então, eu queria entender um pouco melhor como é que você conseguiu engajar o seu time a participar disso, como é no iFood isso? Eu acho que uma das coisas que meio que obrigou todo mundo a pensar nisso foi o que eu disse, colocar nas metas, mas eu, pessoalmente, no meu time, toda vez que alguém tem que fazer algum trabalho que não está documentado, eu falo, olha, se tivesse uma documentação, quanto tempo você ia economizar? Então, eu fico pegando no pé das pessoas e mostrando o quanto de tempo elas estão perdendo, porque outras pessoas não fizeram isso. Então, e não só isso, tipo, tem um menino lá no meu time que ele sofre muito. Toda vez que tem que fazer documentação, ele chora, chama a mãe, sabe assim, E aí eu falo para ele, tá bom, então você não quer fazer isso, você tem que trocar diário, porque embaixo de mim você vai ter que fazer. Aí ele sempre faz, mal e porcamente, mas faz. Mais uma pergunta ali. Piva. Você comentou no momento que você montou o comitê, né, mais ou menos assim, que você chamou, e quando você está compondo essa governança, os times, tudo, você trouxe recursos de fora, alguma empresa para apoiar, talvez no olhar ali, ou não, você pegou as dores do negócio, montou com base nas ideias que você já tinha e compôs a governança assim?
Ótima pergunta, eu não sei responder ela em sua totalidade. Ricardo Bonfim, que está com a gente no online, que é do iFood, ele é do time de governança, ele vai poder explicar melhor. Mas até onde eu sei, a gente trouxe pessoas de fora, mas para contratar para uma vaga de governança dentro do iFood, não tipo trouxe uma consultoria. Então a gente montou um mini time de governança, mas que eles não são únicos e exclusivos responsáveis pela governança. O próprio Ricardo Bonfim é um exemplo desses, entendeu? Ele faz mais coisas além disso, mas ele está dentro de uma carreira que é responsável pela governança. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a redução de 7 milhões, como que você chegou nesse valor? É só a redução de espaço, de cluster? Como você chegou nesse dado? Boa, esse número eu roubei de algum documento, tá? Para ser bem sincera de como eu cheguei nesse número. Mas eu sei que ele consiste em o número de pessoas que a gente tirou, tá? A alocação nova de pessoas em vagas já existentes. Então, tinha gente que estava fazendo, tipo, com duplo trabalho, né? Aí essas pessoas eu coloquei em novos times, a gente considerou isso como corte. Redução de cluster, mudança de plataforma, mesmo não tendo falado que o Alation não foi uma implantação da governança, ele ainda assim gerou uma redução de custo, porque a gente trocou 2 plataformas por uma só. Tá? A gente tinha o Confluence e o Data Portal, que é baseado em... não lembro. Então, mas o principal foi questão de tirar a licença de Tableau e tirar espaço de cluster, redução desses custos foram os maiores de todos. Mais uma pergunta, que é sobre o cascateamento, né? Você falou que fez o comitê, que dá as prioridades, e que aí as pessoas estão priorizando nos seus sprints, né? Uhum. Pelo que eu entendi, você cuida de 2 squads, que é o de Exato. Rentabilidade e mais um, né? Exato. Assim como você tem 2, outras pessoas têm outros squads, é isso? E governança que demanda para vocês? Não demanda. A discussão aconteceu... Aquele PPT que eu mostro com uma lista de tarefas, aquilo quem fiz fui eu, com base no resultado daquela planilha. Então, ao longo de 6 meses, governança nem fala comigo. Então, eu vou lá e coloco isso. Meu chefe fala, né? Toma conta, vocês estão fazendo as coisas de maturidade. Mas sou eu que pego e divido essas tarefas que já estão mapeadas e que eu disse que ia fazer dentro da minha sprint. E aí eu vou dividindo por squad, tá? E aí os meus pares fazem as mesmas coisas. Cada squad tem as suas tarefas de maturidade. Agora, no final, tinha coisa que ia ficar faltando, eu tirei tarefa da sprint para terminar as coisas de governança, para não deixar a peteca cair. Então, mas quem prioriza sou eu que escolho o que fica e o que vai versus as necessidades de negócio. E você responde para esse comitê, né? Que passa, você tem que melhorar de tanto para tanto. O comitê vai fazer essa segunda avaliação com o mesmo formulário 6 meses depois. Então, o comitê não está vendo o meio do caminho, ele só está vendo a foto antes e depois. Entendi. Obrigada, viu? De nada. Vamos para o online, a gente já volta aqui para o presencial. Arena, temos perguntas por aí? Mari, por enquanto ainda não temos perguntas no chat, mas a gente pode deixar aberto para todo mundo que está aqui com a gente trazer uma pergunta. O Luciano acabou de se encorajar e trazer uma pergunta no chat. Você quer trazer na voz, Luciano? Pessoal, bom dia. Quero sim. Iva, obrigado aí pela apresentação, muito boa, tá? Parabéns. Hoje eu sou da Yamaha, tá? Eu estou à frente dessa área de governança de dados e analytics da empresa. E hoje eu estou nessa jornada de dados dentro da empresa. Então, eu estou na parte de criação de lake, subida de dados para o lake, e, em paralelo, tocando um projeto de governança de dados, que é toda a parte de políticas, processos, e também acessando as áreas de negócio, montando um roadmap de projetos ali, entendendo as maiores dores das áreas para seguir uma prioridade de projetos de dados. Só que hoje, a minha pergunta é a seguinte: como que eu consigo provar valor aí para os C-Levels, da importância da governança de dados? E eu também estou me deparando com, quando eu quero implantar um projeto de dados, eu estou dependendo de projetos estruturantes, né, transacionais,
as áreas de negócio são muito operacionais. Então, estou me deparando com esse tipo de problema. Como, na sua visão, assim, como que eu consigo provar valor aí para os C-levels da empresa? Boa. Eu acho que você me fez duas perguntas, né? A primeira é sobre prova-valor e a segunda é como faz a parte estruturante. Como prova-valor, eu vou chovendo molhado dizendo que pensando no dinheiro, né? Então, eu pegaria cada um desses temas que eu levantei e faria onde eu consigo fazer conta financeira de quanto que eu vou ter redução. Então, se eu usei aqui, a gente teve principal redução em plataforma, que eu acabei de responder essa pergunta. Mas tem uma discussão de você tirar o trabalho duplicado, que é, se você conseguir fazer um mapeamento das áreas, de quantas pessoas vocês têm fazendo, sei lá, o mesmo dashboard, sabe, ou mexendo na mesma planilha, você consegue falar, cara, eu consigo cortar 100 pessoas do time, eu estou falando qualquer número, né? Eu consigo cortar 100 pessoas do time e isso vai me reduzir custo de mão de obra, né? Ou realocar para outras vagas que já existem dentro da empresa. Então, isso vale também para você pensar quanto tempo uma pessoa gasta procurando documentação. O meu time, às vezes, na minha sprint, gastava, sei lá, 2, 3 dias achando coisa e 2, 3 dias de salário de alguém. É só você fazer uma conta matemática, você pode assumir que isso é o dinheiro que você está reduzindo, tá? Eu sempre acho que dá para fazer um proxy com qualquer movimentação, tipo, qualquer movimentação que você faz, o quanto que aquilo estava te gerando de custo adicional. Então, isso é um jeito que eu traria a informação para o C-Level. Agora, sobre a parte estruturante, eu não sei te responder, porque eu acho que ela depende muito do que é a parte estruturante que você está procurando, mas eu acho que a gente pode bater um papo depois, porque aqui eu posso elocubrar o que eu quiser. Não, obrigado. Mas nessa questão de parte estruturante, que eu tenho as áreas de negócios muito operacionais, é muito Excel para tudo que é lado. E aí eu quero fazer um produto de dado e implantar a governança e assim, é muito Excel, não consigo. Então, depende de fazer um sistema transacional, trabalhar o RP ainda para capturar essas informações e estruturar essas informações no Lake, né? Então, não vejo muito ganho ali de trabalhar com planilhas e implantar a governança de dados em cima de planilhas, né? Concordo. A minha sugestão, sem ter total visão de como é a vida, sua vida, vai fazendo MVP. Você põe no Data Lake a planilha mais importante. Aí depois você põe as 2, 3 mais importantes. E aí você faz a governança em cima só dessas 3. E aí vai indo, é trabalho de formiguinha, MVP. Para mim, é como você está me falando, você está naquele estágio de maturidade 1, querendo colocar pilares de governança do estágio 3, entendeu? Então, talvez tenha que ter... você tem que descobrir qual é esse descompasso para você dar 2 passos atrás e fazer o que é mais fácil, o que está mais de acordo com o seu nível de maturidade. Perfeito. Obrigado, Piva. Nada. Bom, nosso tempo acabou, mas a Piva está aqui com a gente até sexta-feira. E vocês podem acessar ela pelo grupo de WhatsApp também, quem tiver no digital, para fazer mais perguntas. Muito obrigada, Piva, pelo conteúdo. Palmas, pessoal.